Na capital do país, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 9 de setembro de 2025. Eu sou o Sérgio Duarte e você acompanha hoje o Revista Justiça até às 9 horas da manhã. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, você confere agora os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. Às 7h45, a nossa primeira entrevista com o Dr. Roberto Liviano no quadro Ética e Justiça. Dr. Roberto Liviano, ele que participa conosco, é procurador de Justiça no estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Entre os temas de hoje, ele vai falar sobre mulheres que seguem subrepresentadas no jornalismo global, aponta relatório da ONU. Às 8 horas, vamos falar sobre a 6ª Câmara Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que confirmou a legalidade da consolidação de propriedade e do leilão de um imóvel rural oferecido como garantia em contrato com instituição financeira na comarca de Palmitos, no oeste do estado. O imóvel, com uma área de 90 mil metros quadrados, havia sido dado em alienação fiduciária a uma cooperativa de crédito. Depois do não pagamento da dívida, a propriedade foi consolidada em favor da credora. Sobre o assunto, vamos conversar com a advogada especialista e atuante nas áreas de direito imobiliário e direito das famílias e sucessões, Cristiane Le Gentil. 8h15, vamos falar sobre a 99 Táxi, que foi condenada a pagar R$4 mil por danos morais a um consumidor que teve os dados usados em cadastros de 3 veículos sem autorização. A decisão é do juiz de direito Alessandro Bandeira, do 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís do Maranhão, que apontou ali falha na prestação do serviço. O consumidor, ele relatou que ao tentar se cadastrar na 99 Táxi, verificou que havia registro anterior vinculado a 3 veículos do estado de São Paulo, sem que tivesse qualquer vínculo anterior com a empresa. Diante disso, pediu à Justiça a exclusão do cadastro e a indenização por danos sofridos. Quem vai nos explicar melhor os parâmetros legais da situação é o advogado especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, Rafael Fabem. E às 8h30 hoje, o quadro Direito no Trabalho vai falar sobre um desdobramento importante que está movimentando o direito trabalhista no esporte. Em uma decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal do Trabalho, TST, foi rejeitado um recurso do Clube Botafogo de Futebol e Regatas e o tribunal determinou que os valores pagos como direito de imagem ao ex-técnico Wagner Mancini, no total de R$170 mil, além da remuneração de R$220 mil, devem ser incorporados ao salário dele por não ter sido comprovada a exploração efetiva da imagem. Essa decisão marca um precedente significativo, pois afasta o uso de contratos de cessão de imagens como forma de reduzir encargos trabalhistas. Com o objetivo de aprofundar esse tema, nós convidamos o advogado especialista em Direito do Trabalho e Desportivo, Elton Costa, para nos ajudar a entender as implicações desse julgamento. O que ele representa para os contratos semelhantes no futebol e até no esporte de forma geral. Como essa decisão ela impacta clubes, atletas e treinadores e quais os cuidados devem ser adotados para garantir a regularidade jurídica desses acordos. E a partir das 9 horas da manhã você confere aqui pela Rádio Justiça e pela TV Justiça o julgamento da ação penal 2668. 7h05. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Hora de conferir os destaques do portal do Supremo Tribunal Federal neste momento, acessando www.stf.jus.br. STF fará audiência pública sobre propriedade intelectual e direitos autorais na era digital.
caso de fundo envolve a revisão de contratos de Roberto e Erasmo Carlos anteriores aos serviços de streaming. Supremo define parâmetros para a antecipação de eleição da mesa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A eleição deve ocorrer a partir de outubro do ano anterior ao início do biênio. E o STF vai discutir se lei ordinária pode definir responsável por ICMS em plataformas de venda. O ministro Luiz Fux, que é o relator, destacou a necessidade de uniformizar a interpretação sobre regras semelhantes em todo o país. Para mais notícias e outras informações é só você acessar stf.jus.br e lembro que você pode nos assistir também no canal 1.3 da TV Digital aqui no Distrito Federal em torno. Também pode nos ver pelo aplicativo TV Justiça Mais ou ainda pelo YouTube. Lá no YouTube você faz a busca Rádio Justiça ao vivo e também pode nos ouvir onde você estiver em todo o mundo pelo radios.com.br ou pelo TuneIn. Lá você faz a busca Rádio Justiça FM. Na capital do país, 7h07. Revista Justiça. E agora vamos às notícias do Poder Judiciário Brasileiro. Vamos falar sobre Lei Maria da Penha e Supremo Tribunal Federal, já que a Suprema Corte vai julgar se essa lei pode ser usada em casos de violência de gênero contra mulheres, mesmo quando não há vínculo familiar, doméstico ou afetivo com o agressor. O tema está sendo julgado no STF depois que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou a aplicação de medidas protetivas a uma mulher ameaçada por razões de gênero em um contexto comunitário e determinou a remessa do processo ao Juizado Especial Criminal. O entendimento do TJ Mineiro é que a Lei Maria da Penha só pode ser aplicada em situações de violência contra a mulher ocorridas em relações familiares, domésticas ou de natureza afetiva. Mas contra esta decisão, o Ministério Público de Minas apresentou recurso em que argumenta que essa interpretação viola a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, além do Tratado Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. No STF, o tema teve repercussão geral reconhecida por unanimidade em sessão virtual. Ou seja, a decisão do Supremo será fixada como base para outros processos semelhantes que estão em tramitação no Brasil. O relator é o ministro Edson Fachin e ainda não há data prevista para julgamento. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. 7h08. Um juiz de São Paulo determinou bloqueio de chave Pix de devedores em uma ação de cobrança que se arrasta já há 2 décadas. A condenação foi em razão da morte de um trabalhador. Vamos conferir agora com o Neto Costa. Uma decisão da 8ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, em São Paulo, determinou medidas atípicas em um processo de execução que se arrasta por 2 décadas e já ultrapassa 3 milhões de reais. As medidas foram adotadas em razão de indícios de ocultação de bens e da inadimplência persistente no pagamento de indenização pela morte de um trabalhador que foi atropelado por uma empilhadeira em 2002. Os filhos do trabalhador dependiam economicamente do pai e pediram pensão vitalícia e indenização por danos morais. Em 2006, a Justiça reconheceu a responsabilidade da empresa que tinha a posse da empilhadeira no momento do fato. Na fase de cumprimento de sentença, diversas tentativas de reter patrimônio da empresa para pagamento dos valores foram frustradas. Ao longo de 2 décadas, houve inúmeras medidas de bloqueio sem êxito. Consta no processo a utilização de contratos de gaveta para imóveis, registros de veículos de luxo em nome de terceiros e ocultação de bens. Entre as medidas atípicas estão o bloqueio de passaportes, carteira de habilitação, circulação de veículos, chaves Pix e criptoativos dos devedores, que são os donos da empresa onde aconteceu o acidente.
O advogado Tiago Loyola, especialista em responsabilidade civil, diz que a decisão é importante para garantir o pagamento de créditos judiciais. Sinaliza, um novo caminho para que as vítimas de danos injustos consigam efetivamente receberem as indenizações a que têm direito. Já há muitos anos, vários devedores usavam estratégias para ocultar patrimônio, tirar os bens do seu próprio nome. Então as pessoas tinham propriedade, mas estavam no nome de terceiros, eram laranja, o que impedia às vezes a localização desses bens e, consequentemente, a satisfação do crédito judicial. Com essa decisão, apertando o cerco em relação aos devedores, se supera essa burocracia da responsabilidade patrimonial, e quando há indícios adequados, óbvios, de que alguém está usando dinheiro em nome de terceiro, porque você tem um carro importado, viaja muito, faz operações, mas nada disso está ligado ao seu CPF, a Justiça, após tentativas normais de bloqueio de dinheiro, vem assegurando a aplicação de medidas atípicas, como retenção de passaporte, retenção de carteira de motorista, proibição muitas vezes de uso do cartão de crédito e agora também bloqueio das chaves Pix. Em decisão recente no processo, o magistrado lembrou que, mesmo após exaustivas tentativas de bloqueio de valores e bens, os resultados foram praticamente nulos, enquanto havia provas de que os devedores mantinham veículos de alto padrão, realizavam viagens e compravam imóveis sem registro oficial. O advogado Rodrigo Neri, especialista em direito processual civil, comenta sobre o contexto que justifica a adoção de medidas atípicas para garantir a satisfação de créditos judiciais. Há uma grande discussão sobre qual é o contexto que permite a utilização dessas medidas. O STF já declarou que, abstratamente, essas medidas são constitucionais. De modo a que, por exemplo, não pode ser abstratamente dizer que elas seriam incompatíveis com a Constituição. Seria necessário analisar o caso concreto para ver se, a depender da situação, elas foram aplicadas de maneira proporcional ou não, ou se elas seriam adequadas ao objetivo pretendido, que é a satisfação do crédito. Em regra, os requisitos para a utilização são que ela seja utilizada no contexto de proporcionalidade, não seja uma restrição desproporcional, que ela sirva a finalidade pretendida, que é a de satisfazer o crédito, ou seja, a de implir a sua obrigação. Alguns contextos também interessantes, bloqueio de transações financeiras, de PIX, de chaves de PIX, para evitar a transferência de riquezas e esvaziamento de patrimônio. Para o juiz, diante da contradição entre os valores declarados e o padrão de vida verificado dos devedores, não restou alternativa senão endurecer as medidas para assegurar a efetividade do processo. Foi determinado o bloqueio de passaportes, inclusive para impedir deslocamentos dentro do Mercosul, a suspensão das CNHs, o bloqueio da circulação de veículos, o bloqueio e liquidação de criptoativos e o bloqueio de todas as chaves PIX vinculadas aos devedores. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. 7h13. Lei mineira que obriga a castração de cães e gatos é contestada no Supremo Tribunal Federal. A Lei Estadual de Minas Gerais obriga a castração dos animais em diversas circunstâncias, inclusive quando são criados para fins de comercialização. A norma também estabelece os procedimentos de apreensão e castração. Contra esta norma, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação e o Instituto Pet Brasil apresentaram no Supremo Tribunal Federal uma ação. A alegação é que a lei mineira foi elaborada sem cuidados técnicos e, em vez de garantir o bem-estar dos animais, pode gerar situações de crueldade e colocar em risco a preservação de determinadas espécies. Por isso, as entidades pedem ao Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de alguns trechos da lei. O caso ficou sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, que já pediu informações à Assembleia Legislativa e ao governador de Minas Gerais no prazo de até 10 dias. Em despacho, o relator explicou que a lei ainda não começou a valer, pois entrará em vigor no dia 26 de outubro. Depois das informações do governo e da Assembleia de Minas, o processo será remetido para o advogado-geral da União e para o procurador-geral da República, que terão 5 dias para se manifestar sobre o caso. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto.
Tribunal de Justiça do Tocantins declara inconstitucional lei que obriga a publicação do nome do deputado autor em leis estaduais. A norma deste ano previa a inclusão do nome do deputado autor da proposta no texto final das leis sancionadas e promulgadas no Estado. A decisão ocorreu no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, protocolada em março. O juiz relator do caso fundamentou seu voto nos dispositivos da Constituição Federal e da Constituição do Tocantins, que determinam a impessoalidade da publicidade dos atos da administração pública. Segundo o entendimento do tribunal, vincular o texto legal ao nome do parlamentar responsável pela proposta caracteriza a promoção pessoal, o que viola o princípio da impessoalidade que deve nortear as normas estatais. Com isso, a lei foi considerada inconstitucional. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. Agora, 7h16. Em caso de erro na execução, o criminoso, ele responde como se tivesse atingido a pessoa visada. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento ao recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul em um caso de erro na execução com unidade simples. Esse tipo de caso ocorre quando o agente tenta atingir uma única vítima, ou seja, ele tem a intenção de cometer um crime contra uma pessoa específica, mas por erro na execução do ato, acaba atingindo uma outra pessoa diferente da vítima pretendida. No caso analisado, um grupo atirou contra 3 policiais civis, mas acabou atingindo uma quarta pessoa. Os acusados foram denunciados por 3 tentativas de homicídio qualificado com base nas vítimas originalmente visadas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, no entanto, requereu a pronúncia também por uma quarta tentativa, sustentando que os réus agiram com dolo eventual, assumindo o risco de atingir qualquer pessoa no local. O relator, desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, explicou que o ordenamento jurídico brasileiro adota, nesses casos, a teoria da equivalência prevista no artigo 73 do Código Penal, segundo o qual o agente responde como se tivesse atingido a pessoa que pretendia ofender. Essa ficção jurídica visa manter a tipificação penal conforme a intenção do agente. Toledo destacou que somente quando há ofensa simultânea à vítima pretendida e a um terceiro é que se aplica a regra do concurso formal de crimes prevista no artigo 70 do Código Penal, o que não ocorreu no caso. A quarta vítima foi atingida por erro, enquanto os policiais não foram feridos. Assim, a tipificação deve considerar o número de vítimas visadas e não o resultado concreto. Para o relator, responsabilizar os acusados por uma quarta tentativa de homicídio violaria o princípio do non bis in idem, pois eles já respondem pelas tentativas contra os 3 alvos originais. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. 7h18. No sul de Santa Catarina, um homem recebe pena de 12 anos de prisão por feminicídio. Esse julgamento durou 30 horas. O Tribunal do Júri da comarca de Imbituba, no sul de Santa Catarina, concluiu na madrugada do dia 5 de setembro o julgamento do homem acusado de matar a namorada em maio de 2018. Ele foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade, e do fórum já saiu escoltado para dar início ao cumprimento de sua pena em unidade prisional. O réu também teve decretada a perda de seu cargo público como cartorário. O caso envolveu qualificadoras de feminicídio, motivo fútil e surpresa, além de fraude processual. O julgamento começou às 8 da manhã da última quarta-feira, 3 de setembro, e só encerrou a meia hora da sessão, já na madrugada de sexta-feira. De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em 8 de maio de 2018, quando a vítima, preocupada com o estado do acusado, que estaria passando mal por uso de drogas e álcool, chamou familiares dele para ajudá-lo. A atitude teria provocado uma reação violenta por parte do réu, que agrediu a vítima com extrema brutalidade e causou sua morte. Após o crime, de acordo com os autos, o acusado teria tentado simular uma convulsão, adulterado a cena e contado com a ajuda de uma amiga para ocultar provas.
Na residência dele foram apreendidas drogas, armas, munições e um acessório de uso restrito. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. E depois do Marcelo Fernandes, vamos ouvir a reportagem do Neto Costa, já que o Tribunal do Júri de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, inovou ao realizar pela primeira vez um julgamento com a participação de uma das juradas que é deficiente auditiva. 3 intérpretes de Libras auxiliaram na tradução. Vamos conferir. O dia 12 de agosto entrou para a história do Poder Judiciário gaúcho. Pela primeira vez, uma pessoa surda participou como jurada de um júri popular no estado. A 4ª Vara do Júri de Porto Alegre, especializada em feminicídio, teve entre os 7 cidadãos sorteados. Para decidir o caso, a presença inédita de uma deficiente auditiva, uma professora de 45 anos de idade. Ao receber a convocação em casa por meio de uma oficiala de justiça, a professora, que é surda, aceitou de imediato a tarefa. Ela assumiu um lugar no Conselho de Sentença e viveu uma experiência marcante. 3 intérpretes de Libras, língua brasileira de sinais, participaram da sessão, traduzindo para a jurada todas as falas que ocorriam no júri. A participação dessa jurada foi possível graças ao planejamento da juíza Cristiane Busato Zardo e da equipe da 4ª Vara do Júri, com apoio da Corregedoria Geral da Justiça, do Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade e da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça Gaúcho. A juíza Cristiane Busato Zardo comenta sobre a preparação para o julgamento histórico. Nós nos preparamos para recebê-la. As 3 intérpretes se revezaram durante todo o júri. Ela recebeu impressos os depoimentos e também recebeu o exame de corpo de delito da vítima. Estávamos bastante nervosos porque era a primeira vez que acontecia, nada podia dar errado, né? Ela também estava nervosa, é muita responsabilidade, né? Tanto nossa, com relação a tudo sair perfeito pelo julgamento e pela representatividade que era para a comunidade dela, quanto ela com relação a gente. Não queria desapontar e queria fazer o melhor que ela podia. É mais do que acolhimento de uma parcela da população que ainda se vê afastada de todos os seus direitos como cidadã. É uma prova de que isso é possível. Eu gostaria de ressaltar a coragem dela, porque muitas pessoas recebem a convocação para jurado sem ter nenhuma limitação e não querem. E ela foi corajosa de aceitar com as limitações dela, sabendo que ia ser difícil, porque aquilo ela entendia era um direito cívico dela. E as pessoas só veem isso como dever. Essa mulher é fantástica. O juiz corregedor Bruno Massin de Oliveira, coordenador da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, também destacou os cuidados que foram tomados para que o júri transcorresse sem nenhum problema. Só destaco que é uma atitude de muita inclusão da magistrada, da 4ª Vara do Júri e do próprio Tribunal de Justiça aqui do Estado, né? Porque o júri é um procedimento essencialmente oral, né? Então ele é muito falado, né? Se não houvesse o intérprete de Libras, não haveria possibilidade de participação dessa jurada. Então foi possível que essa jurada tivesse entendimento do que estava acontecendo e participasse efetivamente do julgamento. É um exemplo de inclusão, né? É uma quebra de paradigma, porque justamente permitiu que essa jurada participasse, né, do julgamento, né? Atende a resolução 401 do CNJ, que orienta ali também da necessidade de nomeação de intérprete de Libras, né, para as sessões de julgamento e para as audiências judiciais, né, dos tribunais. Então é uma atitude de muita acessibilidade do tribunal e da própria equipe da magistrada e da equipe da 4ª Vara do Júri. A presença da jurada surda no Tribunal do Júri reforça que inclusão e representatividade são práticas que fortalecem a democracia e aproximam a justiça de toda a sociedade. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Tribunal de Justiça do Amazonas reconhece a legalidade de cobrança de tarifa de água e esgoto por unidades consumidoras de condomínio com hidrômetro único.
O Tribunal de Justiça do Amazonas reconheceu a legalidade da cobrança de tarifas de água e esgoto por unidade consumidora em condomínios que possuem hidrômetro único. A decisão tomada pela Terceira Câmara Civil em sessão do dia 1º de setembro segue o novo entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no tema 414, que passou a permitir a cobrança de parcela fixa mínima por unidade. Com a revisão do STJ em junho de 2024, ficou definido que, além da tarifa mínima, caso o consumo total ultrapasse a soma das franquias das unidades, será cobrada também uma parcela variável pelo excedente. Esse entendimento deve ser aplicado em todo o país. Apesar de validar a metodologia de cobranças para faturas futuras, o colegiado manteve a restituição ao condomínio dos valores pagos a maior antes da mudança de entendimento. Também foi mantida a permissão para uso de poço artesiano pelo condomínio, uma vez que há licença ambiental válida para essa prática. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. 726, disponibilização indevida de informações pessoais em banco de dados gera dano moral presumido. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por maioria que a divulgação de informações pessoais de consumidores a terceiros sem consentimento prévio e sem comunicação ao titular configura violação aos direitos de personalidade e justifica a indenização por danos morais. No caso analisado, um consumidor moveu ação contra uma agência de informações de crédito, alegando que os dados foram divulgados indevidamente. A ação foi negada em primeira instância e no Tribunal de Justiça de São Paulo, sob o argumento de que os dados não eram sensíveis e que a empresa agiu dentro da legalidade como birô de crédito. No recurso ao STJ, o consumidor alegou que a divulgação de dados pessoais, como número de telefone, sem consentimento, viola a privacidade e gera direito à indenização. O colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso. A ministra Nancy Andrighi, cujo voto prevaleceu no julgamento, destacou que, conforme a Lei 12.414 de 2011, apenas o score de crédito pode ser compartilhado sem autorização prévia. Já o histórico e outros dados cadastrais exigem consentimento específico do consumidor. A ministra explicou que o repasse de informações a terceiros só é permitido entre instituições de cadastro, não diretamente a outros interessados. Assim, a empresa que viola essa regra responde objetivamente pelos danos morais causados. Esses danos, segundo a ministra, são presumidos em razão da sensação de insegurança vivida pelo titular dos dados. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. E motorista que atropelou grupo de 6 amigos na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, é condenado a 13 anos. Marcelo Fernandes. O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca da Capital condenou nesta última quinta-feira, 4 de setembro, um motorista a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 7 meses de detenção em regime aberto por 6 tentativas de homicídio duplamente qualificadas. O homem também foi condenado por adulterar sinal identificador de veículo e por dirigir sob efeito de álcool. Os crimes ocorreram no dia 20 de junho de 2019, às 13h45 da madrugada, na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. O magistrado negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. Por conta da condenação, o juízo da vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital determinou a expedição do mandado de prisão. Cabe recurso da sentença ao Tribunal de Justiça catarinense. A denúncia apontou que na saída de uma casa noturna, o réu e um amigo entraram em vias de fato com outros 2 homens, que integravam um grupo de 6 amigos. Inconformado com a situação, o acusado foi até o seu veículo, retirou uma das placas e posicionou o carro com o objetivo de atropelar o grupo de amigos formado por homens e mulheres. Ele atropelou e feriu algumas das vítimas para, na sequência, fugir do local do crime sem prestar socorro. Seu veículo foi localizado minutos depois, abandonado em um morro da região. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. 7h30. Previsão do tempo no Brasil.
7h30, vamos até o Instituto Nacional de Meteorologia saber como fica o tempo, com informações do Danilo Sidem. Bom dia, Danilo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Danilo, conta pra gente como vai ser a terça-feira aqui no Distrito Federal. Alguma novidade, Danilo? Então, Sérgio, hoje nessa terça-feira a gente amanheceu com mínimas de cerca de 16 graus aqui no Distrito Federal, umidade na faixa de 50% a 60%. A previsão é que durante a tarde as temperaturas alcancem faixas entre os 31 e 32 graus e a umidade fique em aproximadamente 15%, Sérgio. E o restante do Centro-Oeste, como é que fica? No restante do Centro-Oeste a gente conta com algumas pancadas isoladas que devem ocorrer no estado do Mato Grosso do Sul e no norte do estado do Mato Grosso, mas para as demais partes aqui do estado de Goiás e aqui no Distrito Federal, a previsão é que o dia continue com bastante calor e bastante seco durante a tarde, Sérgio, sem possibilidade de chuva aqui nessa parte de Goiás e do Distrito Federal. Região Norte? Na região norte a gente amanhece com algumas pancadas isoladas ali entre o estado de Roraima e o Amazonas. A previsão é que durante a tarde essas áreas de instabilidade se espalhem por boa parte do oeste do Amazonas, norte do Acre, sul do Pará e até no litoral do estado do Amapá, inclusive na região próxima ali à ilha de Marajó. A mínima hoje na região norte foi de 17 graus, na cidade de Mateiros, no Tocantins, e as máximas previstas devem ficar na faixa de 39 graus, Sérgio. Agora vamos para o Nordeste. Na região Nordeste a gente amanhece com algumas chuvas isoladas ocorrendo entre os estados de Sergipe, Alagoas e Agreste de Pernambuco. Algumas áreas de baixa umidade e temperaturas altas devem ser observadas principalmente na região do Sertão, do Piauí, do Maranhão e a parte do Oeste baiano. Nas faixas do litoral ali, sul da Bahia e esse litoral dos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba continuam com chuvas isoladas ao longo do dia. A mínima do Nordeste foi de 12 graus, foi de 10 graus em Vitória da Conquista, na Bahia, e a máxima prevista deve ficar em torno de 38 a 39 graus no Sertão, Sérgio. Agora vamos para a região Sudeste. Na região Sudeste a gente conta com algumas pancadas isoladas ocorrendo ali no litoral dos estados de São Paulo e algumas no litoral do estado do Espírito Santo. Algumas áreas de instabilidade podem formar algumas pancadas isoladas hoje à tarde no interior de São Paulo, mas a previsão é que essas chuvas não tragam muitos volumes expressivos para o estado. E agora? A região Sudeste foi de 9 graus em Águas Vermelhas, no norte de Minas Gerais, e a máxima prevista deve ficar em torno de 37 graus, Sérgio. E para finalizar, a região Sul? Na região Sul teve uma área de estabilidade que se formou no começo dessa semana, que varreu por toda a região, trazendo alguns acumulados ali nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A previsão é que essa chuva já venha a enfraquecer ao longo do dia de hoje e traga apenas mais alguns acumulados um pouco mais volumosos no nordeste do Espírito Santo e sul do estado de Santa Catarina. A mínima hoje na região Sul foi de 9 graus e a máxima deve ser de 35 no norte do Paraná, Sérgio. Obrigado, Danilo Sidem, pelas informações. Uma ótima terça-feira para você e para todos do IMET. Ótima terça-feira a você e a todos os ouvintes da Rádio Justiça, Sérgio. Agora 7h33. Manchetes do dia. Vamos saber as manchetes de capa dos principais jornais impressos do país. Correio Brasiliense, mensalidade atrasada atormenta estudantes. Pelo menos 35% dos universitários brasileiros têm imensas dificuldades de pagar a faculdade e permanecer estudando. O Estado de São Paulo, atrito institucional, seguirá após a ação do golpe, prevêem juristas. Folha de São Paulo, apenas 1% das punições a juízes no Brasil resultam em demissão. O Globo, STF tem primeiros votos para julgar Bolsonaro e militares por trama golpista. Diário do Nordeste, prefeituras criam bets no Ceará. Estado de Minas, uma vida interrompida. Desastre automobilístico mata estudante de jornalismo de 22 anos que se formaria em janeiro. Jornal do Comércio, julgamento de Bolsonaro no STF é retomado com o voto de Moraes. À tarde, pacote reajusta salários de 45 mil servidores públicos da Bahia. 0 hora, Supremo retoma hoje julgamento de Bolsonaro. Primeiro voto será o de Moraes.
E valor econômico, propostas no Legislativo podem ter impacto fiscal de pelo menos 156 bilhões de reais. E também registrando que boa parte desses jornais também fizeram sua dedicação e noticiando e homenageando Ângela Rorô pela morte ocorrida ontem. 7h35. Revista Justiça. A Advocacia Geral da União, a AGU, e a Justiça Federal do Pará fecham um acordo para agilizar execuções fiscais. A parceria vai acelerar a cobrança de dívidas que envolvem questões agrárias e ambientais de grandes devedores. Mais informações com a repórter Fernanda de Lima. O acordo de cooperação assinado entre a Advocacia Geral da União e a Justiça Federal do Pará vai acelerar mais de 10 mil execuções fiscais que correm no Judiciário do Estado. O objetivo é agilizar a cobrança de créditos do IBAMA e do Instituto ICMBio, além de permitir que a Justiça priorize temas relevantes, como as questões agrária e ambiental. Uma das iniciativas é evitar idas e vindas com diligências desnecessárias e dispensar intimações que só atrasam penhoras e bloqueios de bens para a quitação de dívidas. Seguindo a orientação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a iniciativa prevê a redução de processos de baixo valor, sem chance real de recuperação, para que o foco fique nos maiores devedores, especialmente em casos de grande impacto ambiental. A cooperação é um projeto piloto elaborado em parceria com a 9ª Vara Federal de Belém. Além de um fluxo otimizado e mais resumido, consta no termo a previsão de expressões comuns para o uso de automação, assim como o ajuste de despacho e petições padronizadas para leitura por robô. A expectativa dos envolvidos é de que haja uma redução significativa no tempo de tramitação de ações ambientais. Segundo a AGU, esse modelo traz mais velocidade e precisão à cobrança, aumenta a recuperação de créditos públicos e fortalece a proteção do meio ambiente. Da AGU, Fernanda de Lima. E a Justiça aplica o protocolo de gênero para reconhecimento de rescisão indireta e danos morais à trabalhadora. A primeira vara do trabalho de Suzano, São Paulo, condenou loja de materiais de construção a indenizar assistente geral em R$30 mil, em razão de assédio moral. Além disso, converteu o pedido de demissão da empregada em rescisão indireta, considerando a conduta da empregadora uma falta grave. A decisão aplicou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. A trabalhadora sofreu maus tratos, humilhações e ofensas por parte dos donos da empresa, que usavam termos pejorativos para se dirigirem a ela. Mais do que isso, por falta de cadeiras, os funcionários eram obrigados a permanecerem em pé durante toda a jornada. A juíza considerou a prova oral convincente, especialmente o depoimento de testemunha. Para ela, condutas que desqualificam a trabalhadora não podem ser aceitas, sendo inconcebíveis e intoleráveis no meio ambiente de trabalho. Além dos danos morais, a empresa terá de pagar as verbas rescisórias relativas à dispensa sem justa causa e retificar a carteira de trabalho digital da profissional. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. O Judiciário Catarinense inaugura o primeiro escritório social do Estado. Repórter Marcelo Fernandes. Combate ao estigma, diminuição das taxas de reincidência, redução do número de pessoas em situação de rua e garantia da dignidade da pessoa egressa são os efeitos esperados com o trabalho do primeiro escritório social do Poder Judiciário de Santa Catarina, inaugurado na manhã do último dia 4 de setembro em Chapecó. Em um único lugar, o egresso encontrará suporte qualificado para a reintegração social e o exercício pleno da liberdade civil. A partir do dia 8 de setembro, os reeducandos que cumpriram pena podem contar com um atendimento especializado que será prestado pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Assistência Social de Chapecó. O espaço foi montado no prédio que abrigou o Fórum entre 1980 e 2000, próximo à Praça Central.
Os encaminhamentos serão de acordo com as necessidades do egresso e articulados pelos servidores do escritório social com o restante dos serviços ofertados pelo município. Estão disponíveis atendimentos de reinserção no mercado de trabalho e encaminhamento para a emissão de documentos, acesso a benefícios sociais que sejam necessários e também questões de moradia e saúde, como encaminhamento para casas de passagem, aluguel social e programas de desintoxicação. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Francisco Oliveira Neto, observou que Chapecó é uma cidade com grande circulação de pessoas por ser um polo regional e, assim, tem grande responsabilidade social e o egresso precisa saber que tem apoio do Estado, que muitas vezes não sabe onde procurar esse auxílio. Para atendimento, é possível agendar um horário, mas o escritório social funciona no sistema Portas Abertas, em que o egresso é atendido assim que chegar. Os escritórios sociais são equipamentos públicos fomentados pelo Conselho Nacional de Justiça e que têm como objetivo proporcionar acolhimento e serviços especializados às pessoas egressas do sistema prisional e aos seus familiares. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. A adestradora não será indenizada por ataque de cão pastor alemão. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da primeira vara civil em Cruzeiro Interior Paulista, que negou o pedido de indenização por danos morais à adestradora atacada por cão durante sessão de adestramento. Segundo o processo, a profissional foi contratada para treinar um pastor alemão e realizou diversas aulas com o uso da coleira. A investida, porém, ocorreu quando ela chegou em uma das últimas sessões e o animal estava solto. O relator do recurso, desembargador Teodoreto Camargo, apontou o risco inerente à atividade profissional, uma vez que os serviços de educação canina são usualmente contratados pelos donos justamente em razão de comportamentos agressivos dos cães, e destacou que a indenização configuraria desvirtuamento do negócio, gerando insegurança jurídica e desestimulando a contratação de adestradores. Ele acrescentou ainda que, como adestradora, ela deveria adotar medidas adequadas para adestrar o animal e evitar danos possíveis como mordidas e arranhões. Rádio Justiça. De Brasília, Arthur Filho. 7h43. Essa notícia também é bem interessante. A Justiça autoriza o uso de cabelo humano apreendido para a confecção de perucas por detentas a pacientes com câncer. A Justiça Federal do Paraná autorizou a destinação de 161 quilos de fios de cabelos humanos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal de Guaíra, no Paraná, para o projeto Liberdade em Fios, desenvolvido na cadeia pública de Goiuerê. A iniciativa capacita mulheres em privação de liberdade na confecção de perucas para a doação gratuita a pacientes em tratamento de câncer. O pedido de destinação foi feito pelo Conselho da Comunidade de Goiuerê e recebeu parecer favorável do Ministério Público Federal. O juízo tomou como base o Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de destinação de bens apreendidos por órgãos públicos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e as diretrizes da Lei de Execução Penal. O magistrado destacou a relevância da iniciativa, afirmando que o projeto disponibiliza perucas de qualidade a pacientes em tratamento contra o câncer, contribuindo para a preservação da autoestima e dignidade, e capacita mulheres privadas de liberdade, possibilitando-lhes nova perspectiva de reinserção social e laboral. O juiz também ressaltou que a decisão está alinhada à Lei de Execução Penal, que visa a ressocialização do preso por meio do trabalho. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Agora em Brasília, 7h45. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça.
Com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes internautas que estão sempre atentos aqui no nosso debate aqui na Rádio Justiça. Vamos aos temas de hoje, doutor Roberto. Começo sobre mulheres que seguem subrepresentadas no jornalismo global, aponta o relatório da ONU. Que curiosa detecção que foi feita, né? Eu acho que mais do que curiosa, Sérgio. Eu acho que isso deve servir para nós como um alerta permanente, né? O INAC, por exemplo, tem o seu programa de debates, discussões, o canal INAC, e sempre são 4 debatedores, participantes, e uma das diretrizes que nós temos nesse nosso programa de debates, em que nós discutimos os temas da integridade, do combate à corrupção, da transparência, é que nós precisamos ter sempre 2 homens e 2 mulheres. Circunstancialmente pode acontecer de haver 3 homens e uma mulher, mas também podemos ter 3 mulheres e um homem, às vezes 4 mulheres, mas de uma maneira geral nós temos equilíbrio de gênero, né? E é necessário que este relatório, que este levantamento, ele sirva para nós como um sinal de alerta, mostrando que esta situação é um dado de realidade. É necessário que nós tenhamos espaços de voz, espaços de fala equilibrados para homens e para mulheres. Por quê? Porque nós temos uma cultura machista, uma cultura misógina, uma cultura patriarcal que se reverbera, que está enraizada ao longo do tempo, e é necessário que se assegurem espaços para as mulheres transmitirem a sua mensagem. É necessário que as mulheres tenham assegurado o seu espaço de fala para que nós possamos modificar, construir uma nova cultura, não é? O relatório também ressalta, Sérgio, que a cobertura da violência de gênero também continua sendo minoritária. Apenas 2 a cada 100 notícias abordam o tema. Nós temos conversado sobre isso reiteradamente aqui neste nosso espaço de debate. E é essencial que se fale a respeito disso, porque este é um problema social crítico, dramático. A Lei Maria da Penha foi um instrumento jurídico relevante para enfrentarmos isso, sem dúvida. Mas a Lei Maria da Penha, ela não resolve este problema. É necessário levantar o tapete e enfrentar isto de uma maneira corajosa, não é? É necessário que as mulheres percebam que este assunto, ele é enfrentado de peito aberto. É necessário que as mulheres estejam encorajadas a fazer as necessárias denúncias para romper um ciclo vicioso de impunidade em relação a isso, para que elas possam se sentir acolhidas nas denúncias. É necessário que o Estado esteja devidamente estruturado para atendê-las em rede, uma rede devidamente montada, com suporte adequado, para que essas mulheres possam ser acolhidas, né? Sem as vozes das mulheres e das meninas no ar, não pode haver democracia, não pode haver segurança duradoura, um futuro comum. A história completa não pode ser contada sem as mulheres, como diz a porta-voz das mulheres do Brasil, não é? E a vice-diretora executiva da ONU Mulheres, Kirsi Madi, também diz que é necessário que a imprensa reflita, não é, a realidade
de forma equitativa para todas as mulheres e meninas. Ou seja, Sérgio, em resumo, esse é um problema cultural, né? Essa é uma questão cultural que precisa ser trabalhada, precisa ser discutida todos os dias, para que nós possamos construir uma nova realidade. Uma mudança cultural, ela é geracional. Não há botão que se aperte para, em passe de mágica, isso ser transformado. Não existe mágica, não existe transformação a partir de mágica. A transformação é lenta, gradual, e ela vai sendo operada a partir de movimentos que vão sendo reiterados, que vão sendo construídos no dia a dia, como este movimento que nós estamos realizando exatamente agora, como este movimento que promove uma reflexão, que promove uma conversa a respeito disso, despertando um olhar crítico a respeito deste assunto, fazendo com que as pessoas, as mulheres, mas não só as mulheres, esta é uma questão que deve ser de toda a sociedade. Este é um problema em relação ao qual todos devem ter consciência. Os homens também devem abraçar esta causa, este tema, para que nós possamos construir uma nova realidade. Portanto, Sérgio, é muito mais do que curioso. Esse é um problema. Esse é um dado de realidade. E isso deve se transformar numa agenda que nos preocupa a todos nós. E nós precisamos, cada um, sob em nosso ponto de vista, em nosso ponto de ação, trazermos a nossa contribuição para transformarmos esta realidade numa outra situação. E isso vai depender da atitude de cada um, de cada uma, para que isso ocorra. E já que estamos falando dessa subrepresentação, um outro tópico que o senhor traz para o nosso ouvinte: paridade política de gênero e eleições 2026, doutor Roberto Liviano. Pois é, esta questão ela vai se observar em relação a diversas questões, né? Nós estamos falamos sobre esse levantamento que foi feito, que foi falado sobre a questão das mulheres do Brasil, mas nós temos a questão no âmbito político, né? A paridade no âmbito político, e esta é uma discussão que já não é de hoje, ela vem ocorrendo já há algum tempo. E aí, Sérgio, ela esbarra numa dificuldade que é facilmente perceptível, depende de tomada de posição política, né? Hoje nós temos aí uma cota assegurada de candidaturas e sabemos que existem as questões dos laranjais, né? As mulheres cujos nomes são usados com fraudes para o cumprimento disto, e depois ainda o problema das anistias. Os partidos dizem que cumprem estas cotas, na verdade não cumprem, são multados, e aí articulam depois as anistias para se isentarem das multas pelo descumprimento destas regras, não é? Então, eu me lembro de uma audiência que houve com o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em que justamente a pauta era a anistia aos partidos em relação a questões dos direitos de espaço político, às mulheres, aos negros. Quando houve este debate, algum tempo atrás, cerca de um ano atrás, o presidente Rodrigo Pacheco colocou essa questão, inclusive dirigindo-se a mim. Eu disse: presidente, existe um caminho para que nós tenhamos perspectivas melhores em relação a isso, perspectivas mais seguras e justas em relação a isso. Assegurar
cadeiras no parlamento para mulheres. Não é? Se nós, ao invés de falarmos em candidaturas, nós tivermos no texto legal, no ordenamento jurídico, na Constituição, asseguradas cadeiras, porque hoje nós temos aí cerca de 18% de mulheres no Senado, na Câmara, mais ou menos 18%, sendo que a preponderância populacional é de mulheres, portanto é óbvia a subrepresentação. Não é? Então, se nós tivermos cadeiras asseguradas, o ideal é que tenhamos 50% dessas cadeiras, mas vamos falar em termos de assegurar ao menos 30% das cadeiras, nós vamos ter um grande avanço. Agora, como que isso se constrói? Isso se constrói através de mudança legal. Isso depende de mudança que é promovida pelo Congresso Nacional. Né? E isso é algo que depende desta conscientização por parte do Congresso Nacional, em que, infelizmente, as deliberações não têm ocorrido de acordo com a prevalência do interesse público. Esta é uma questão que vem na direção da prevalência do interesse público. A igualdade de gênero é uma cláusula que está inserida entre os direitos fundamentais. A igualdade de todos perante a lei é um dos direitos fundamentais elencado no artigo 5º da Constituição. Esta seria uma deliberação que vem na direção da concretização de uma norma, de um direito fundamental previsto na Constituição. No entanto, o que nós temos visto, que é deliberado pelo Congresso, recentemente, aliás, foi o sucateamento, o desmantelamento da lei da ficha limpa. Aliás, eu acabo de ler um texto da senadora Mara Gabrilli, que com muita felicidade, ela já no título, ela lança uma síntese muito bem feita. Sujaram a lei da ficha limpa. Houve um desrespeito por parte do Congresso em relação à vontade do povo. O povo não foi consultado. Diferentemente da origem, essa lei é fruto de uma deliberação unânime do Congresso, e que em 2010, 15 anos atrás, foi aprovada por unanimidade, fruto de um projeto de iniciativa popular, agora, mediante urgência de votação, sem audiências públicas, sem exame pelas comissões, a lei é sucateada. Então, com toda honestidade, com muito pragmatismo, hoje está se falando em sucateamento da lei da ficha limpa. Hoje está se falando de PEC da blindagem política. O que é a PEC da blindagem? Significa exigir-se do Congresso autorização para investigar os parlamentares. Ou seja, um parlamentar assalta 100 bancos, um parlamentar mata 100 pessoas, estupra 100 mulheres. Para investigar esses crimes, é necessário que o Congresso autorize a investigação. Isso é o fim dos tempos, Sérgio. É o fim dos tempos. Né? Até porque isso fere o princípio constitucional da separação dos poderes. De que o Congresso autorizar uma investigação de um parlamentar que assalta 100 bancos, sob pena de não ser investigado isso, e mata 100 pessoas, se o Congresso não autoriza, não se investiga isso, sob pena de impunidade. Mas é isso que nós estamos vivendo, e com muita felicidade, a senadora Mara Gabrilli pontuou, estão sujando a lei da ficha limpa. Então é difícil imaginar que este Congresso, responsável por essas deliberações, e pensando em blindagem através desta PEC, vá assegurar cadeiras para as mulheres no Congresso Nacional. Mas sonhar todos nós podemos. Muito bem, agradecemos a participação do Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, hoje no quadro Ética e Justiça. Até a próxima, doutor Roberto, um abraço. Um abraço, até a próxima. Obrigado a todos.
Agora 7h59, agora 8 horas, vamos para o intervalo. Na volta tem mais entrevista aqui no Revista Justiça. Vamos falar sobre uma outra decisão da Câmara Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que confirmou a legalidade na consolidação de propriedade e do leilão de um imóvel rural oferecido como garantia. Já, depois do intervalo. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça para a última hora de hoje, terça-feira, dia 9/9/2025. Última hora, porque daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, a Rádio Justiça e a TV Justiça passa a transmitir a continuidade do julgamento da ação penal 2668. E por isso vamos conversar com a repórter Fernanda Porto, que está lá no local do julgamento, para contar para a gente como estão ali os preparativos. Bom dia, Fernanda Porto. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todos os ouvintes conectados, ligados aqui no Revista Justiça. Pois é, Sérgio, como você disse, hoje é a retomada do julgamento da ação penal 2668, que apura a tentativa de golpe de Estado, que será retomado esse julgamento pela primeira turma do STF a partir das 9 horas da manhã, com a apresentação do voto do ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Neste momento, a movimentação aqui nos arredores do Supremo Tribunal Federal já é intensa, muitos jornalistas, nesse momento uma fila está sendo feita para os jornalistas que vão entrando, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e também as pessoas selecionadas para assistir o julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal por meio de telões. Nesse momento é uma fila, todos os jornalistas passam por revista, enfim. Na primeira turma são 80 lugares reservados para a imprensa e esses lugares são ocupados por ordem de chegada. Aqui na entrada, do anexo 2B do Supremo Tribunal Federal, que também é chamado de igrejinha, pelo formato, uma curiosidade aí para os nossos ouvintes, também a movimentação é intensa, muitos veículos de imprensa, tanto nacional como internacional, estão posicionados, assim como a gente aqui da Rádio Justiça, estão entrando ao vivo, repassando as informações para os ouvintes. Então, relembrando, que nesta sessão de julgamento hoje, então, vai ser apresentado o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Ele deve começar o voto primeiro falando sobre preliminares. As preliminares são os pontos apresentados pelas defesas que questionam algumas questões que, enfim, como competência da corte, enfim, a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, por onde deu o pontapé inicial desse julgamento, dessa investigação que resultou aí em os acusados nesse núcleo crucial e também nos demais núcleos, Sérgio e ouvintes. Então, relembrando, as sustentações orais das defesas dos 8 réus já foram concluídas na semana passada. Então, nesta semana, seguindo o regimento interno do STF, será feita a apresentação dos votos dos ministros. Como eu disse, o primeiro a votar é o ministro Alexandre de Moraes e depois a ordem é Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin. Uma curiosidade entre os nossos ouvintes, Sérgio, é que o ministro Alexandre de Moraes pediu mais 2 sessões para este julgamento importante, histórico, devido à complexidade da questão, devido a tantos pontos apresentados, tanto na denúncia da PGR, até mesmo pela defesa dos réus que falaram na semana passada. E esse pedido foi atendido, então mais 2 sessões vão ocorrer. Então, a previsão de hoje, Sérgio Duarte, ouvintes, é que seja apresentado o voto do ministro Alexandre de Moraes nas 2 sessões, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. E nas demais sessões serão apresentados, então, os votos dos demais ministros e a previsão de encerramento do julgamento é na sexta-feira, quando será feita a dosimetria da pena. Dosimetria, traduzindo, do juridiquês, é quando os ministros, então, se decidirem pela condenação de alguns ou absorção, vão ali, no caso, calcular como essa pena deve ser cumprida, se mais branda, se não, qual o regime,
como que deverá ser feito e talvez eventual pagamento de multa. Então eu sigo por aqui acompanhando toda a movimentação e a qualquer momento eu posso te chamar de novo, Sérgio, com mais informações. Com certeza chamaremos, Fernanda Porto. Muito obrigado. Até já. 8h06. Revista Justiça. Entrevista. A 6ª Câmara Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a legalidade da consolidação de propriedade e do leilão de um imóvel rural oferecido como garantia em contrato com instituição financeira na comarca de Palmitos, no oeste do estado. O imóvel, com área de 90 mil metros quadrados, havia sido dado em alienação fiduciária a uma cooperativa de crédito. Depois do não pagamento, a propriedade então foi consolidada em favor da credora. Sobre o assunto, vamos conversar agora com a advogada especialista atuante nas áreas de direito imobiliário e direito das famílias e sucessões, Cristiane Legentil. Doutora Cristiane, bem-vinda, bom dia. Olá, Sérgio, bom dia. É um prazer estar participando aqui mais uma vez. Doutora Cristiane, aqui falamos sobre alienação fiduciária. Pergunto para a senhora qual é a natureza jurídica dela e como ela se diferencia da penhora, hein? Bom, Sérgio, a alienação fiduciária ela está prevista na lei, tá? Na Lei 9.514 de 97. E na alienação fiduciária, o próprio bem, né, é objeto da garantia de uma dívida. Então, o que a gente vê, por exemplo, nos casos de financiamento imobiliário, onde um comprador adquire um imóvel, né, financiado, e o próprio imóvel a ser adquirido de forma financiada, ele é a garantia da dívida, né? Então, se aquela dívida não for paga, por exemplo, esse próprio imóvel ele pode servir para pagamento da dívida, né, a favor da credora, né, através da consolidação de propriedade. Isso diferencia da penhora justamente porque na penhora não é dado nenhum bem em garantia. A penhora ela se constitui através de uma dívida existente, através de uma decisão judicial que determina a penhora de um bem, né, que pode ser um imóvel ou qualquer outro bem, para saldar uma dívida, né, a favor de um credor. Então, o devedor ele tem uma dívida que não foi paga, o credor ele busca na justiça saldar essa dívida, né, através de uma execução, por exemplo, e aí o juiz, achando ali um bem daquele devedor, ele pode penhorar o bem para saldar a dívida. Então, a penhora, ela necessita, obviamente, de uma decisão judicial que determine uma constrição no patrimônio. Já a alienação fiduciária, ela tem a natureza mesmo de uma garantia. E o próprio bem é dado como garantia. Então, nesse caso, não é necessária uma decisão judicial, por exemplo, porque já há o bem ali especificado como garantia dessa alienação. Isso acontece, inclusive, estamos falando de bem imóvel, mas, por exemplo, também no financiamento de um veículo. A gente também tem uma alienação fiduciária. Aquele veículo, ele fica na posse do comprador, mas a propriedade, ela é do credor até que a dívida seja totalmente quitada, né? E caso não seja quitada, o credor pode retomar aquele bem. Esta questão que envolve a posse do imóvel dentro, então, da alienação fiduciária, em que situações essa consolidação ocorre? É quando não há o pagamento, então isso já garante a legalidade da ação? E quando não há o pagamento, em caso de alienação fiduciária, existe todo um passo a passo, um procedimento a ser seguido pela credora para consolidar a propriedade, ou seja, para ter a propriedade daquele bem para saldar a dívida. Esse procedimento ele deve seguir a Lei 9.514 de 97, deve haver, por exemplo, no caso do bem imóvel, a purgação à mora, né, onde o devedor ele é intimado para fazer o pagamento, saldar a dívida no caso de 15 dias, e caso não seja feito o pagamento, caso sejam obedecidos os requisitos legais, esse bem pode ser consolidado, né, a propriedade pode ser consolidada a favor do credor, mas precisa sim seguir todo o trâmite da lei para que não haja nenhuma nulidade, nenhuma invalidade no procedimento, né? Mas tem que ter todo esse passo a passo, não é automática. Tem que seguir o que determina a lei para que a propriedade seja consolidada de forma efetiva, de forma legal. Doutora Cristiane, há alguma diferença quando essa alienação fiduciária ela é feita, esse empréstimo, para um banco convencional do que para uma cooperativa de crédito ou não? Não, se a alienação fiduciária for feita, o bem for dado em garantia, não importa quem é o credor, desde que tenha sido conste, né, essa alienação fiduciária
à margem da matrícula do imóvel, conste no contrato, né, uma cláusula de alienação fiduciária, de que o bem foi dado em garantia, não há diferença. Eu vou até mais um pouco além disso, que vejo alguns relatos de advogados que negociam dívidas, eles falam que é mais fácil você conseguir acordos com os bancos oficiais, os bancos convencionais, do que com cooperativas, porque o próprio regimento interno, regimento interno, pode dizer assim, da própria cooperativa, fica mais difícil fazer esses acordos, até por causa do prejuízo dos cooperados. Sim, em alguns casos é necessário entender qual foi o objeto daquela dívida, né? Até para fins de negociação de acordo. Em alguns casos, em alguns bancos, você consegue negociar a dívida através de prazo para evitar que o bem seja consolidado a propriedade, né? Então, o que é necessário a gente avaliar nesses casos é o objeto da dívida, né? A extensão da dívida para fins de possíveis acordos ou não. Doutora Cristiane, estamos falando aqui de uma área de 90 mil metros quadrados, mas tem alguma diferença caso seja um imóvel familiar, uma propriedade interpretada assim como de uma pequena posse, por exemplo? Isso também tem alguma diferença, alguma proteção em casos de alienação? Então, nós temos as proteções em caso de penhora, né, de imóveis que são impenhoráveis. E aí a gente fala sobre o bem de família, que está previsto lá na Lei 3.990. A gente tem a proteção do imóvel rural, né, que é o exemplo que o senhor citou aí, que também está previsto lá a proteção na Constituição, no artigo 5º, no inciso 27. Mas a gente precisa entender que essa impenhorabilidade, ela deve seguir a lei, mas ela não se aplica em casos de alienação fiduciária, porque nesse caso o próprio bem foi dado em garantia. Né? Então, teve uma questão de boa-fé, que o imóvel foi ofertado em garantia de uma dívida na alienação fiduciária e essa dívida não foi paga, essa proteção ela é afastada, né? Diferente da penhora. Na penhora, a gente tem no artigo 833 do CPC a listagem dos bens que são impenhoráveis. E aí a gente tem em conta, assim, a propriedade rural, né, no inciso 8 do artigo 833, tem o bem de família, também seguindo os requisitos de ser único imóvel, a questão de tamanho, né? Mas essa proteção de impenhorabilidade, no caso da alienação fiduciária, ela não se aplica, são coisas distintas. Então é bom o nosso ouvinte que pensa em fazer algum empréstimo com essa alienação fiduciária ter muita cautela, porque até a tomada desse imóvel hoje está mais simplificada, doutora Cristiane? Sim, com certeza. Hoje é possível fazer essa consolidação de propriedade de forma totalmente extrajudicial, sem precisar de uma ação própria, né? O próprio cartório de registro de imóveis pode servir através de um oficial para fazer a intimação desse devedor, para purgar a mora. Todo o procedimento pode ser feito dentro do próprio cartório de imóveis, né? De forma totalmente extrajudicial, ou seja, é algo mais simplificado, né? Não precisando recorrer a uma ação de cobrança que vá por fim fazer a consolidação de propriedade. Então, qualquer pessoa que fosse submeter a uma alienação fiduciária, dar um bem em garantia, deve certificar de pagar as prestações em dia para evitar que haja essa retomada do bem. Inclusive, nesse exemplo, nesse julgado que é objeto dessa nossa entrevista, aconteceu exatamente isso. O devedor, ele quis alegar que ele não tinha sido intimado para pagar a mora, para pagar a dívida, mas no julgamento ficou afastada essa alegação, porque na matrícula do imóvel havia, sim, a averbação de que ele havia sido intimado para pagar a mora e não havia cumprido dentro do prazo estipulado. Então, é um procedimento mais simplificado e a pessoa, se não estiver atenta, pode, inclusive, se deparar já com a consolidação de propriedade e com o imóvel de leilão, né? Tudo feito de forma extrajudicial, sem precisar passar pelo crime da via judiciária.
Muito bem, conversamos hoje aqui com a doutora Cristiane Legentil, ela que é advogada, especialista atuante nas áreas de direito imobiliário, direito das famílias e sucessões, a respeito de uma decisão da 6ª Câmara Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que confirmou a legalidade da consolidação de propriedade e de um leilão de um imóvel rural oferecido como garantia em contrato com instituição financeira na comarca de Palmitos, lá no oeste catarinense. Doutora Cristiane, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Eu que agradeço, sempre um prazer. Um bom dia, até a próxima. Bom dia. Agora 8h16. Revista Justiça. Entrevista. E agora no Revista Justiça vamos falar sobre uma condenação. A 99 Táxi, ela foi condenada a pagar R$4.000 por danos morais a um consumidor que teve os dados dele usados em cadastros de 3 veículos sem autorização. A decisão é do juiz de direito Alessandro Bandeira, do 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís do Maranhão, que apontou falha na prestação do serviço. O consumidor relatou que ao tentar se cadastrar na 99 Táxi, verificou que havia registro anterior vinculado a 3 veículos do estado de São Paulo, sem que tivesse qualquer vínculo anterior com a empresa. Diante disso, pediu à Justiça a exclusão do cadastro e indenização pelos danos sofridos. Quem vai nos explicar os parâmetros legais dessa situação é o advogado especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, Rafael Fabem. Doutor Rafael, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Olá, Sérgio, bom dia. Sempre uma satisfação falar com a Rádio Justiça. Doutor Rafael, como que a jurisprudência brasileira ela tem interpretado a responsabilidade de plataformas digitais em casos de uso indevido de dados pessoais por terceiros? A jurisprudência ela tem um entendimento praticamente consolidado, Sérgio, no sentido de responsabilizar as plataformas, verificando-se, obviamente, que elas não adotaram medidas hábeis a impedir esse uso indevido por terceiros, como a checagem, né, como a verificação, enfim, das informações que são repassadas, as próprias confirmações que são realizadas, né, seja via telefone, seja aquela confirmação biométrica, enfim. Então, a jurisprudência não tem vacilado nesse sentido, atribuindo responsabilidade de forma clara, de forma objetiva a essas plataformas, caso exista, obviamente, a utilização indevida desses dados pessoais. Mas e essa alegação da empresa, doutor Rafael, de que ela foi vítima de fraudadores, esta alegação é suficiente para afastar a responsabilidade, a culpa da empresa? Na verdade, não é suficiente, Sérgio, porque isso nós chamamos de fortuito interno, ou seja, é algo que está relacionado à própria atividade da empresa. Então, a empresa que realiza esse tipo de operação envolvendo o tratamento de dados pessoais de terceiros, ela deve assumir essa responsabilidade independentemente se esse acesso foi indevido, foi realizado por terceiros ou não. Então, nessa ideia, nessa linha do fortuito interno, a empresa ela é responsabilizada independentemente se o acesso foi realizado ali no seu ambiente interno ou se foi realizado por terceiros, cabendo a ela, obviamente, localizando esses terceiros, buscar de forma regressiva essa reparação em um momento posterior. Quais os princípios da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, doutor Rafael, que foram violados pela empresa nesse caso? Aqui eu vejo de forma muito clara a violação a princípios como prevenção e segurança, ou seja, todo titular de dados pessoais, toda pessoa física que tem os seus dados pessoais tratados, deve ter esses dados pessoais tratados de forma segura e de forma, obviamente, a prevenir riscos ou prevenir prejuízos. Nesse caso aqui, essa prevenção, ela não existiu e essa segurança por parte da empresa também não existiu. Eu verifico aqui também, inclusive, uma violação à própria transparência e a prestação de contas, tendo em vista que a empresa buscando a sua não responsabilização, atribui a terceiros esse ato, enfim, mas não diz de forma clara quais medidas tomou para prevenir que outros eventos como esse ocorressem e, obviamente, quais medidas ela adotou para garantir que outros eventos como esse não ocorressem no futuro.
Qual seria então, doutor Rafael, a obrigação da empresa diante desse uso indevido? Ou seja, a empresa é responsável sim, independente de alegar ter sido vítima de fraudadores. Qual é a obrigação dela para tratar desses dados, cuidar desses dados? Ela é responsável sim, tendo em vista que, ao realizar determinado cadastro, utilizando-se do nome daquela pessoa física, daquele titular de dados, é obrigação dela fazer todo tipo de checagem, realizar todo tipo de confirmação para realmente identificar se é aquela pessoa, se é o senhor João que está realizando aquele cadastro, se é a dona Maria que está realizando aquele cadastro e, obviamente, não realizar o cadastro pura e simplesmente pela confirmação daqueles dados. Afinal de contas, hoje em dia, seja em páginas da internet ou na própria Deep Web, enfim, é possível, né, obter dossiês, né, de dados pessoais de pessoas, enfim, e realizar cadastros como esse que foi realizado em nome desse consumidor. Então, é obrigação da empresa realizar a checagem, realizar as confirmações e somente após essa checagem, somente após essa confirmação, olha, eu sei que é essa pessoa específica que está buscando a realização desse cadastro, validar e, obviamente, permitir a sua utilização. Doutor Rafael, a ausência de mecanismos de verificação de identidade do usuário pode ser interpretada também como uma negligência por parte da empresa? Por que isso? Sem sombra de dúvidas. Por quê? Imagine que eu estou realizando um determinado cadastro ou alguém está realizando um determinado cadastro em meu nome. A empresa ela precisa, obviamente, garantir mecanismos de verificação e de validação da minha identidade, porque somente o meu nome, somente o meu CPF, o meu endereço ou o meu RG não são mais, como eram em outros tempos, obviamente, hábeis a garantir que efetivamente sou eu que estou realizando aquele cadastro. Então, a validação através de assinatura eletrônica ou de biometria, que equivale, inclusive, a uma assinatura eletrônica muito utilizada pelos bancos, inclusive, hoje em dia, são mecanismos aí que podem demonstrar efetivamente que é aquela pessoa, aquele usuário que está realizando esse cadastro. A ausência desses mecanismos, sem sombra de dúvidas, atrai para a empresa essa responsabilidade. Vamos falar agora sobre valores da indenização. Foi fixado o valor de R$4.000 a título de danos morais. Como é feito esse cálculo? Em que a Justiça se baseia para fixar esse valor? São vários fatores que são verificados pelo Poder Judiciário, né? O poder econômico do réu, a situação em que esse dano moral ocorreu, enfim, quais medidas o réu tomou ou adotou para reduzir esses danos, enfim, e, obviamente, a própria ideia da vedação do enriquecimento sem causa. Então, é um valor de R$4.000, é um valor que, enfim, né, quando consideramos aí incidentes de dados, nós temos realmente uma margem que gira em torno de R$4.000, R$5.000 até R$10.000, enfim. Então é um valor que tem observado parâmetros do Poder Judiciário brasileiro de forma geral, né? Você não vê valores muito acima disso e nem tão abaixo disso. Doutor Rafael, vamos falar agora sobre os impactos desta decisão em outras plataformas digitais que operam com cadastros online. Só acredita que há de fato impacto com essa decisão? Eu entendo que sim, Sérgio, tendo em vista que essa decisão ela já repercutiu, obviamente, no mundo jurídico, né, e ela chega ao conhecimento de outras plataformas, e essas decisões, obviamente, quando obrigam essas plataformas ou quando condenam essas plataformas, elas estão dizendo de uma forma muito clara, não só para 99, né, que é o nosso exemplo aqui, mas para outras plataformas o seguinte: olha, se vocês não realizarem uma checagem, não realizarem uma verificação, não realizarem uma confirmação dos dados que estão sendo repassados por aquela pessoa, obviamente, que está realizando um cadastro, e essas demandas chegarem ao conhecimento do Poder Judiciário, vocês naturalmente serão responsabilizadas. Então isso faz com que não só a 99, mas outras empresas passem a adotar medidas de forma mais segura ou medidas hábeis a garantir aquilo que nós falamos, a prevenção aos riscos e aos danos, enfim, e obviamente a transparência no que diz respeito a esses atos quando eles ocorrem.
Doutor Rafael Fabem, estamos quase no final aqui, mas o que seria possível então? Seria possível até responsabilizar civilmente os fraudadores além da plataforma? Quais os obstáculos jurídicos para chegar até lá, até os fraudadores? Quando nós falamos, obviamente, que se trata aqui de um direito voltado ao consumidor também, a solução mais óbvia, a solução mais adequada é, obviamente, a responsabilização da plataforma, como foi nesse caso. Mas, obviamente, se souber, né, se tiver ciência de quem foram essas pessoas físicas, enfim, que realizaram essa fraude, é possível que elas possam ser responsabilizadas. Mas, do ponto de vista prático para o consumidor, ele deve se voltar no que diz respeito a essa responsabilização para a plataforma e deixar que a plataforma, obviamente, lá na frente, identificando os responsáveis por esse uso indevido, esse cadastro indevido dos dados, ela sim, plataforma, possa buscar essa responsabilização que, obviamente, pode, em alguns casos, ser inclusive no espectro criminal, caso exista aí a prática de algum crime, né, que não seja somente a utilização desses dados. A utilização dos dados pura e simples, ela é um ilícito civil, né? Mas se esses dados foram utilizados para a prática de algum delito, enfim, essas pessoas também podem ser responsabilizadas. Os obstáculos aqui, Sérgio, obviamente, para o consumidor, eles são inúmeros porque o consumidor, pessoa física, ele não tem condições de identificar de forma técnica quem seriam aquelas pessoas, enfim, que se utilizaram indevidamente dos seus dados, né? E, obviamente, também no sentido de receber esse valor ou receber eventual valor a título de indenização. Mas, repito mais uma vez, né, no que diz respeito à plataforma, é fundamental que ela verifique essas situações e tente identificar e responsabilizar essas pessoas, até para caso seja vítima, né, no futuro, poder demonstrar que inclusive adotou medidas para identificar, né, essas pessoas que se utilizaram indevidamente dela, plataforma e dos dados pessoais do titular. Repercutimos aqui hoje na nossa entrevista com o Dr. Rafael Fabem, advogado especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, a respeito de uma condenação da 99 Táxi, que foi condenada a pagar R$4.000 por danos morais a um consumidor que teve os dados usados em cadastros de 3 veículos sem autorização. A decisão foi do juiz de direito Alessandro Bandeira, do 2º Juizado Especial Cível e também das Relações de Consumo de São Luís do Maranhão, que apontou falha na prestação do serviço. Dr. Rafael Fabem, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e as suas considerações finais. Sempre uma satisfação estar ao lado da Rádio Justiça, conversando com os nossos ouvintes, enfim. E é muito importante também, Sérgio, se você me permite, que o nosso ouvinte, usuário de serviços e plataformas online, tenha sempre o cuidado de realizar checagens, enfim, para verificar se os seus dados estão inseridos em algum cadastro, enfim, né, porque pode ser muitas vezes que essa inserção tenha sido indevida também, e tendo ciência de que os seus dados foram indevidamente utilizados, realizar o contato com essas empresas e pedir a imediata exclusão antes de adotar outras medidas, né? E uma outra solução também, né, já que estamos falando em segurança, é sempre a realização, né, ou sempre o cadastro da autenticação em 2 fatores, né, seja nos seus portais bancários, em redes sociais, em e-mails, enfim, para que não possa ser vítima, ou para que evite, melhor dizendo, né, para que coloque obstáculos nessa utilização indevida por pessoas mal intencionadas. Doutor Rafael, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Grande abraço. 8h30 e hoje a primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da ação penal 2668, em que Jair Bolsonaro e mais 7 réus respondem por tentativa de golpe de Estado. E a repórter Fernanda Porto está lá neste momento acompanhando os preparativos para a sessão que começa daqui a pouco e mais uma vez entra conosco trazendo as informações. Fernanda, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Sérgio Duarte, mais uma vez bom dia para os nossos ouvintes. Pois é, estou aqui acompanhando toda a movimentação aqui nos 3 pontos, né, que foram organizados para as pessoas de fora, o público em geral e também os jornalistas credenciados para acompanhar, então, esse julgamento da ação penal 2668.
Na entrada, né, onde a imprensa está posicionada no prédio, onde tem alguns cinegrafistas e etc., o movimento é um pouco mais tranquilo. Boa parte desses jornalistas conseguiram se alocar na primeira turma, nos lugares, né, separados para os jornalistas. Algumas pessoas também já subiram para a segunda turma para acompanhar o julgamento de lá, que foi preparada a segunda turma para ser acompanhado por meio de telão, da mesma maneira que acontece aqui do lado de fora do prédio, né, das salas de sessões da primeira e da segunda turma, foi preparado um espaço para a imprensa, com tendas, cadeiras, tomada para as pessoas ligarem notebook, celular, enfim, posicionarem câmeras, né, quem é de veículo de televisão e rádio, etc. Então, neste momento, a expectativa aqui é grande, praticamente todo mundo já postos, né, porque, afinal de contas, o julgamento está marcado para começar daqui a pouco, a partir das 9 horas. Recapitulando, o julgamento começa, é retomado, né, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele que é relator desta ação penal, que inclui 8 réus, entre eles o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, acusados. Então, esse grupo de pessoas acusadas de ser o chamado grupo crucial, como a Procuradoria-Geral da República apelidou, porque eles supostamente lideravam essa organização criminosa que tinha o objetivo de manter Jair Bolsonaro no poder. Um dos advogados que representa Jair Bolsonaro passou há pouco tempo aqui, há minutos, aqui para se posicionar, ir para a primeira turma e rapidamente falou com a imprensa. Ele comentou sobre o estado de saúde de Bolsonaro, que Bolsonaro está bem, né? Afinal de contas, ele fez uma petição ao Supremo Tribunal Federal, ele que cumpre prisão domiciliar, para fazer um procedimento cirúrgico no domingo, um procedimento simples que no mesmo dia é resolvido ou não, e esse pedido foi direcionado ao relator, né, deste caso, o ministro Alexandre de Moraes, que a qualquer momento também pode, né, responder essa solicitação feita pelo ex-presidente para essa questão de saúde. Então, relembrando e reforçando, hoje nós teremos 2 sessões, agora uma no período da manhã, outra no período da tarde. A expectativa é que o ministro Alexandre de Moraes use as 2 sessões para apresentar o voto dele. Uma curiosidade, o Sérgio ouvinte, acabei de checar aqui com a assessoria, né, do ministro e também do Supremo Tribunal Federal, é que o ministro Alexandre de Moraes fez o voto totalmente sozinho. Ele não contou com a ajuda de ninguém, nenhum juiz auxiliar, nenhuma ajuda. Isso porque ele não queria que vazasse absolutamente nada do voto dele, ou seja, nenhuma prévia, nenhuma parte. Então ele fez esse voto sozinho, que ele apresenta daqui a pouco, e a gente aqui na expectativa de saber os detalhes desse voto. Relembrando, na semana passada foram ouvidas todas as defesas dos 8 réus e também a manifestação da Procuradoria-Geral da República pela condenação de todos eles, que apresentou a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Então essas são as informações de agora, Sérgio. Obrigado, Fernanda Porto, ao vivo aqui do Supremo Tribunal Federal, acompanhando os preparativos para o reinício do julgamento, que já tivemos sessões da semana passada e voltam essas sessões a partir de hoje até sexta-feira, com transmissão ao vivo pela Rádio e TV Justiça. 8h34, intervalo. Na volta vamos falar sobre direito de imagem, o direito de imagem dentro do mundo do esporte. Daqui a pouquinho vamos repercutir decisão do TST a respeito desse tema e vamos conversar com o Dr. Elton Costa. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, 8h35. A partir de agora, no Revista Justiça, Direito do Trabalho. Na entrevista de hoje, trataremos de um desdobramento importante que está movimentando o direito trabalhista no esporte. Em uma decisão da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, foi rejeitado o recurso do Clube Botafogo de Futebol e Regatas e o tribunal determinou que os valores pagos como direito de imagem ao ex-técnico Wagner Mancini, no total de R$170 mil, além da remuneração de R$220 mil, devem ser incorporados ao salário dele por não ter sido comprovada a exploração efetiva da imagem. Essa decisão marca um precedente
precedente significativo, pois afasta o uso de contratos de cessão de imagem como forma de reduzir os encargos trabalhistas. Com o objetivo de aprofundar esse tema, nós convidamos o advogado especialista em direito do trabalho e desportivo, o Dr. Elton Costa, para nos ajudar a entender as implicações desse julgamento. Afinal, o que ele representa para os contratos semelhantes no futebol e no esporte de forma geral? Como essa decisão impacta clubes, atletas e até treinadores? E quais os cuidados devem ser adotados para garantir a regularidade jurídica desses acordos? Dr. Elton, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos na rádio e a todos que nos ouvem. Qual a análise inicial o senhor faz dessa decisão, Dr. Elton? O senhor trabalha há muito tempo já com o direito desportivo, questões do direito de imagem surgem, mas agora temos uma decisão muito importante. Sim. Essa decisão ela é muito relevante do ponto de vista do que a gente diria aí em relação ao cuidado que se tem que ter com esses contratos de imagem, né? Porque, veja, esse caso aí do técnico Wagner Avancini, que hoje é técnico do Goiás, né? Se eu não me engano, está até bem avançado lá na Série B, que está em primeiro lugar, pelo menos estava até a última vez que vi. Ela é muito relativa em relação a essa discussão, é muito importante em relação a essa discussão dos valores que você pode pagar nesses contratos de direito de imagem. Porque, veja, o que a ministra Morgana, que foi relatora desse processo no TST, consignou? O valor de salário do Wagner Avancini era R$50 mil. E o valor que ele recebia a título de direito de imagem, nesse contrato que a gente faz separado de direito de imagem, era R$170 mil. Só que a lei fala que o limite do contrato, né, do valor que você paga a título de direito de imagem, só pode ser até 40%, isso a Lei Pelé, 40% do salário do atleta. Então, em tese, se a gente for considerar que esse salário aí o salário é de 50 e o valor que ele recebia de direito de imagem é de 170, ultrapassou em muito o valor que a lei permite que seja pago. Então, isso por si só já caracteriza a fraude. Isso foi o que a ministra entendeu no voto dela. E é um entendimento que o TST já vinha tendo, né, em outros casos análogos, que você discutia também o direito de imagem que é pago por um atleta. Então, veja, eu não estou falando só do técnico. Nesse caso aqui é um caso que aconteceu com o técnico. O técnico recebia 50 mil de valor de salário e recebia 170 de direito de imagem. Então, nessa hora, você analisa realmente que há ali uma presunção, né, de fraude, porque o valor está muito acima. Isso se aplica também a um contrato de atleta. Se fosse um atleta de futebol, seria o mesmo entendimento. Então, isso já mostra para a gente que fazer um contrato de imagem à revelia da lei, ou seja, em desacordo com aquilo que a lei prevê, já coloca o clube num risco no futuro, com uma jurisprudência pacífica hoje do TST, que é o que a gente discute agora, dele ter que pagar essa execução e converter essa verba numa verba salarial trabalhista, que vai gerar encargos trabalhistas, como você trouxe na abertura, muito maiores para ele, considerando o valor que é até quase 3 vezes maior que o valor do próprio salário do atleta, do técnico, né? Então, compreendendo melhor, se um clube tem um atleta, independente do cargo que ocupa, ele ganha, por exemplo, R$10 mil ali na carteira, mas tem um contrato de imagem muito maior, se entende, então, que isso faz tudo parte do cálculo de salário desse atleta. Justamente, porque a fraude, nesse caso, Sérgio, ela é presumida. A lei já fala que é 40% o limite que pode ser pago, né, desse valor de salário. Então, são 10 mil, você vai pagar, por exemplo, só 4 mil de direito de imagem. Aqui a matemática direta. O que os clubes usam para se defender em relação a isso? Eles falam, mas eu preciso que o atleta comprove que houve fraude. Então, até foi esse o voto, a posição divergente do ministro Breno nessa decisão que a gente está conversando. O ministro Breno disse o seguinte, que o atleta tinha que provar que o clube, a fraude que o clube cometeu. Só que a jurisprudência do TST ela já é pacífica. A fraude se comprova pelo valor, não é apenas pela não exploração. Então, se o valor está muito maior do que o valor que a lei considera que é razoável, na verdade que ela considera limite, né, para ser pago,
já se presume a fraude. Então a fraude é presumida pelo valor. O que o ministro Breno falou? Não, eu entendo que, divergindo, né, do voto da ministra Morgana, eu entendo que o atleta ou o técnico, nesse caso é o técnico, precisa comprovar a fraude. Mas veja, pedir que o atleta faça a comprovação dessa fraude é muito desarrazoado, porque seria o que a gente chama, até o ministro Dino chamou outro dia, trouxe essa discussão da prova diabólica. Imagina se o atleta tivesse que provar que o clube não está explorando a imagem dele. Essa seria a presunção de fraude. Ele teria que mandar a notificação dizendo, olha, quando é que vocês vão me usar para campanhas comerciais? Quando é que vocês vão usar a minha imagem, né? Usar aquilo que eu cedi nesse meu contrato de imagem. Então, isso é muito complicado de ser feito pela pessoa que assinou o contrato para ter imagem explorada. Seria o que a gente chama realmente da prova diabólica, a prova impossível de você conseguir, né, ser feita. Então, essa prova, na verdade, o ônus dela é de quem tem o contrato do atleta, né? É o clube tem que provar que ele usou. Mas já aconteceu outros casos, Sérgio, do atleta pedir para a justiça para ele receber o valor de direito de imagem a título de salário, alegando que o clube não explorou a imagem dele, e o clube conseguir comprovar que explorou a imagem, né? Que ele tinha uma pessoa jurídica, que ele exercia de fato essa pessoa jurídica, e o clube pagava o salário dentro do limite da lei. Então era pago o salário certinho, o direito de imagem não era pago acima do limite que a lei permite, e por causa disso o clube conseguiu na justiça impedir que o atleta recebesse esse salário, essa indenização a mais, né, considerando que o valor seria pago, do direito de imagem seria pago a título de salário. Então o clube tem como fazer essa comprovação, né? O problema só é que ele precisa comprovar que ele usou a imagem do atleta, ele precisa tentar se desvencilhar desse ônus da prova de que o contrato de imagem que ele assinou não é simplesmente um instrumento para fazer um pagamento a mais para esse atleta fora da lei trabalhista, né, evitando mais encargos, até imposto, que é mais vantajoso para o atleta, que é simplesmente uma forma de você burlar a lei. E ele realmente tem o interesse de explorar a imagem do atleta através desse contrato. Estou conversando com o Dr. Elton Costa, advogado especialista de Direito do Trabalho e Direito Esportivo. Estamos falando sobre uma decisão do TST a respeito do direito de imagens. Estamos tratando especificamente do caso do ex-técnico do Botafogo, Wagner Mancini. Ele tinha um contrato de imagem de R$170 mil e uma remuneração de R$220 mil. A decisão do TST, então, leva em consideração que devem ser incorporados as duas somas como salário. Doutor Elton, ainda explicando para o nosso ouvinte, essa decisão, ela abre precedente para que outros técnicos ou até outros atletas também questionem os contratos? Sim. Ela gera essa presunção de que se o valor estiver acima da lei, o atleta vai poder receber a mais na Justiça do Trabalho. Então já é uma garantia para o atleta. É importante também, Sérgio, que a gente traga a discussão da lei nova, né, da Lei Geral do Esporte, nesse caso. Por quê? O TST aplicou a Lei Pelé. A Lei Pelé ela tem um limite de 40% que você pode pagar a título de direito de imagem com o atleta. Então você vai lá e faz um contrato com esse atleta de direito de imagem que ele só pode pagar, em termos de valores, 40% daquilo que é pago de salário para esse atleta. Ok? Então veja, esse é o limite da Lei Pelé. E foi essa lei que foi aplicada no caso aqui desse processo, né? Só que acontece o seguinte, agora a gente tem a Lei Geral do Esporte que convive com a Lei Pelé. E a Lei Geral do Esporte, ela traz um limite diferente do limite da Lei Pelé. Ela diz que você pode pagar até 50% do salário do atleta a título de direito de imagem. Então ela aumenta em 10% esse limite da lei antiga. Só que as duas leis convivem. E não é incomum que as pessoas perguntem para a gente qual o limite que elas devem considerar. Se é 40% ou se é 50%. Se eu entender que existe uma questão do direito chamada aplicação do princípio da norma mais benéfica, eu deveria aplicar a antiga, que é a Lei Pelé. Por quê? Por mais que ela diga que você vai receber a mais no direito de imagem, em termos de valores, né, pagos ali naquele contrato, porque você paga 10% a menos que na lei geral, então você tem uma tributação menor, diretamente falando na lei geral do esporte. O grande problema é o seguinte: se eu entrar na justiça e questionar, vamos que o meu contratante me deu 50% porque é o limite da lei geral do esporte.
ok? E aí, quando eu vou cobrar na justiça esse valor, o juiz pode entender que a lei mais benéfica é a lei geral. Por quê? É a lei Pelé. Por quê? Porque a lei Pelé diz que é 40% e ela aumenta o valor no seu trabalho. Então, você teria 10% a mais para receber na Justiça do Trabalho. Então, considerando esse princípio da norma mais benéfica, já que as duas leis convivem e até agora a lei nova não revogou a lei antiga, é muito provável que o magistrado, quando vai aplicar a lei, ele aplique a lei mais benéfica, já que as duas são específicas, né, tratam de contratos de atleta do futebol, ele aplicaria a lei Pelé e aí a condenação seria em mais 10%, porque você aplica a lei que é mais vantajosa para o trabalhador. Ele vai receber um valor maior pela lei antiga. Então, é até uma controvérsia que não foi resolvida até agora, porque a lei Geral do Esporte, quando ela tratou da lei Pelé, pedindo que ela fosse revogada no texto legal, existe a revogação, mas esse trecho ele foi vetado na Câmara. Então, o grande problema é que quando houve esse veto, as leis acabaram convivendo uma com a outra. E aí você tem duas regras para o mesmo instituto, né, que é o Instituto do Direito de Imagem. E a gente precisa considerar isso para termos de passivos trabalhistas futuros. Você tem duas leis convivendo e tem contrato sendo feito hoje no esporte, no futebol principalmente, usando a lei nova. Mas a lei antiga é mais benéfica. Então, em algum momento nós vamos ter esse confronto aí e pode vir um entendimento que acaba elevando o valor do contrato do atleta se a gente considerar que ele tem uma lei melhor à disposição e a lei nova está sendo aplicada e ela não é tão benéfica quanto a lei antiga. Doutor Elton, estamos falando aqui do caso no futebol, mas se estende então, pelo que eu estou entendendo, para as outras atividades esportivas que envolvem salário e remuneração. Sim, isso é também aplicável. Quando você considera que outras modalidades usam também as duas leis, né, tanto a Lei Pelé quanto a Lei Geral do Esporte, você pode ter isso também para direito de imagem no próprio voleibol, no basquete, em outros contratos de atletas que se ativam diante de um contrato de emprego, né, de uma relação de emprego com o seu trabalhador, com o seu contratante, perdão. Então, isso também é usado para essas outras modalidades, né? Todas elas, quando tem essa previsão, elas precisam respeitar os limites que a lei cria para que não tenha nenhum tipo de controvérsia no futuro em relação à discussão da validade desses contratos. Se aplica também para esses lutadores profissionais, como MMA, WFC, me corrija se eu estiver errado na sigla. Não, tudo bem. Não, tem muitas siglas, eu confesso que são várias, não tem como você saber tudo. Mas em relação a esses contratos, alguns contratos de atletas são feitos como se fossem contratos de apresentação, né, prestação de serviço. E eles já são feitos direto no direito de imagem. Os atletas cedem imagem para passar em algum programa, em alguma coisa, em algum evento, né, nesse caso. Então, eles já fazem direto um contrato civil de direito de imagem. A ressalva que a gente faz é o seguinte, isso é válido, né, porque é uma prestação de serviços na qual você usa a sua imagem. O único problema que eu diria que complica aí é porque, às vezes, essa pessoa ela trabalha várias vezes para esse evento, para esse promotor, se for uma luta, por exemplo, né, uma espécie de espetáculo, só que ele trabalha de maneira, ele se ativa de maneira intermitente, ele é chamado algumas vezes durante um ano para trabalhar para esse promotor. E aí, por ele se vincular e até ficar esperando propostas, gera uma presunção de relação de emprego, porque a pessoa fica esperando. Falei aqui da intermitência, existe o contrato intermitente de trabalho. Então, o problema é que quando você se coloca nessa posição, usando esse contrato de direito de imagem, a gente já falou de presunção de fraude por questão do valor, né, que a pessoa recebe. Mas pode haver uma presunção de fraude porque você está usando um contrato civil, portanto, não é um contrato que no direito a gente chama de contrato sinalagmático, né, que tem obrigações recíprocas para os dois lados, né, tanto para quem contrata, para quem pede, quanto para quem faz o contrato, para quem cede. E aí as pessoas falam, esse contrato, como ele é sinalagmático, ele não tem aplicação da legislação trabalhista para ele, porque os dois se obrigam, né, então não é necessariamente uma relação ali, uma aplicação de uma relação de emprego. Mas o problema é que quando você caracteriza isso usando de uma maneira constante aquela imagem da pessoa que vai o tempo todo lá, pode haver uma presunção, sim, de uma relação de emprego, considerando que a gente já falou logo no começo, né, que existe uma
uma fraude que pode ser averiguada nesse tipo de relação, porque você bota esse contrato justamente para não fazer um contrato de emprego com a pessoa. Então há o risco de ser considerado, sim, uma relação de emprego. Então esses eventos têm que tomar cuidado com esses contratos, que as pessoas trabalham 3, 4 vezes ao ano, dizendo que a pessoa não está empregada, que simplesmente ela está prestando um serviço eventual e vai e vem, ela está ali trabalhando. Muito bem, conversamos com o Dr. Elton Costa, advogado especialista em Direito do Trabalho e Direito Desportivo, falando hoje de decisão do TST, que rejeitou um recurso do Botafogo e o tribunal determinou que os valores pagos como direito de imagem ao ex-técnico Wagner Mancini sejam incorporados ao salário dele. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Elton. Até uma próxima, de preferência aqui presencialmente no estúdio da Rádio Justiça. Um grande abraço. Obrigado, Sérgio. Até a próxima. Um abraço a todos. 8h52 e voltamos a falar sobre a primeira turma do STF que retoma o julgamento da ação penal 2668 e vamos ao vivo com a repórter Fernanda Porto, que tem mais detalhes sobre os preparativos, já que dentro de instantes teremos o início desse julgamento. Fernanda Porto, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Sérgio Duarte, bom dia para todos os nossos ouvintes conectados, ligados aqui. Continuo aqui a postos, vendo a movimentação para esse julgamento importante, histórico, aqui no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma do STF. A movimentação, como eu já disse, aqui do lado de fora do prédio, né, que abriga as duas salas de sessões, continua, vamos dizer assim, movimentado, mas de uma certa forma tranquilo. Vários jornalistas da imprensa nacional e internacional estão aqui a postos, também divulgando as informações para os seus devidos veículos. Os jornalistas que vão acompanhar da primeira e segunda turma também já entraram, né? Lembrando que a segunda turma os lugares foram reservados principalmente para o público em geral que fez a solicitação ao Supremo Tribunal Federal para acompanhar esse julgamento. Então, assim, mais de 3 mil pessoas fez essa solicitação ao STF. E a cada sessão o STF disponibilizou cerca de 150 lugares para o público em geral e 80 lugares para os jornalistas na primeira turma, além da imprensa que acompanha aqui do lado de fora, que tem toda uma estrutura com telão, com tendas, mesas, tomadas, enfim, ao todo mais de 500 veículos, né, tanto nacionais quanto internacionais, foram credenciados. Na primeira e na segunda turma, a movimentação também é intensa, as pessoas já estão nos seus devidos lugares, todos aguardando aí o início deste julgamento. Relembrando, a sessão de hoje será retomada com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Seguindo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, primeiro ele vota relacionado à questão preliminar, as questões preliminares apresentadas pelos advogados dos réus. Traduzindo, o que é isso? São detalhes do processo que são questionados pelos advogados e, enfim, o ministro vai analisar se concede ou não concede. Um exemplo de preliminar que foi questionado, que continua sendo questionado, porque já foi questionado em outros momentos da movimentação dessa ação penal, é a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Então, o relator deve falar sobre essas preliminares e, em seguida, apresentar o voto dele relacionado a esse núcleo crucial, que são 8 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusados de liderarem uma organização criminosa que tinha o objetivo de manter Bolsonaro no poder. Também recapitulando, na semana passada, este julgamento teve início. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou todos os pontos, os principais pontos apresentados na denúncia e por que essas pessoas são acusadas de liderar esse esquema criminoso e pediu também a condenação dos réus. Em seguida, todos os advogados apresentaram as manifestações, as sustentações orais em prol dos seus clientes, né, dos réus. Então, hoje a gente vê esse voto do ministro Alexandre de Moraes. A expectativa é que o voto do ministro seja apresentado ao longo de toda essa manhã e também na sessão do período da tarde. Sérgio Duarte.
Muito obrigado, Fernanda Porto, trazendo aí os preparativos para o reinício do julgamento da ação penal 2668, julgamento que você pode acompanhar aqui ao vivo pela rádio e pela TV Justiça, pelo aplicativo TV Justiça Mais e pelo canal do STF no YouTube. 8h56, o Revista Justiça de hoje, então fica por aqui. Fica agora com a transmissão em conjunto com a Rádio e TV Justiça sobre o julgamento da ação penal 2668. Bom dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.